eu me dirijo nesses tempos de aflição. As palavras que Ele fala trazem paz, consolação, trazem paz, consolação. Se confesso meus temores, toda a minha imperfeição, Ele escuta com paciência essa triste confissão. Com ternura repreende meu pecado e todo mal. É Jesus o meu amigo, o melhor e o mais leal, o melhor e o mais leal. Se quereis saber quão doce é a divina comunhão, podereis muito bem prová-la e tereis compensação. Procurai estar sozinhos em conversa com Jesus, provareis na vossa vida o poder que vem da cruz, o poder que vem da cruz. Vamos iniciar, vamos orar, pedir a orientação ao Senhor, agradecer ao Senhor, né, pelas chuvas que Ele tem derramado aqui na nossa cidade e pelos trovões e relâmpagos pela região aqui, né? Circunvizinho está chovendo, né? Que a chuva seja bênção para todos. E orar também pela pastor Evanilson, que vai dar continuidade ao estudo nesta noite. Pedir ao irmão Marconde para fazer a oração inicial. Amém, irmãos. Vamos orar, irmãos. Bendito Deus, amado Pai, louvado e engrandecido seja teu nome. Senhor, te damos graças, ó Deus, por esta rica oportunidade em que podemos nos reunir aqui nas redes sociais para adorar o teu santo nome na beleza da tua santidade. Senhor, digna-te estar em nosso meio. Querido Deus, vem falar conosco através da ministração da tua palavra. Pai amado e querido, estamos de coração voltado para ti, para recebermos a tua mensagem. Senhor, fala conosco. Oro também, Senhor, por cada irmão que já está na sala, por também aqueles que ainda irão entrar. Que teu Espírito Santo, Senhor, esteja trazendo iluminação à nossa mente, entendimento ao nosso coração, para recebermos, guardarmos e praticarmos a tua santa e poderosa palavra. Querido Deus, oramos e te agradecemos. Em nome de teu Filho Jesus, o que vive e reina para todo sempre. Amém. E graças a Deus. Amém. Vamos escutar um louvor, depois nós retornaremos.
Ouçamos. Movimento te causei, ó Deus. Se ao meu exemplo fraco tropeçou, se eu não andei nos bons caminhos, Deus perdão, Senhor. Se vão e fútil foi o meu falar, se amor ao meu irmão não demonstrei, se eu sofredor eu não quis ajudar, perdão, Senhor. Se negligente foi o meu viver, se me descura pelejado por ti, se firme em teu trabalho não quis ser, perdão, Senhor. Escuta, Deus, a minha oração e vem livrar-me do pecado vil. Renova-se, pobre coração, amém, Senhor. Glória ao Salvador, glória ao Salvador. Eu sei que Cristo já me salvou. Glória ao Salvador. Chegado à cruz do bom Salvador, prostrado aos pés do meu Redentor, Ele atendeu logo o meu clamor. Glória ao Salvador, glória ao Salvador, glória ao Salvador. Eu sei que Cristo já me salvou. Glória ao Salvador. Que maravilha, Jesus me amou. Tudo de graça me perdoou. Dos meus milhões Ele me livrou. Glória ao Salvador. Glória ao Salvador. Glória ao Salvador. Eu sei que Cristo já me salvou. Glória ao Salvador. Amém. Espero que os irmãos tenham escutado bem. O pastor Evanilson já se encontra na sala? Estou sem... Estou aqui. Amém. É porque eu estou aqui no equipamento aqui. Vamos dar continuidade ao nosso culto, né? Já oramos, né? Já louvamos, né? Agora vamos ouvir o Senhor através da sua palavra, através do seu servo, que ele possa estar usando o pastor Evanilson, né, para nos ensinar aquilo que nós estamos necessitando aprender, né? Não aquilo que nós queremos, mas tudo aquilo que vem do Senhor, né? Para nossa edificação, para nossa correção, né? Que apraz ao Senhor. Oremos, logo após a palavra estar com o pastor Evanilson. Pai amado, Pai querido, nós te damos graças, Senhor, pelos irmãos que aqui já se encontram, ó Pai, pelas orações que já foram feitas, os louvores entoados, ó Pai amado, que tu possa, Senhor, usar o teu servo, ó Pai, para nos ensinar neste momento e também ensinar a ele próprio, Senhor,
ó Pai amado, que nós possamos juntos aprender mais e mais da Tua palavra, para colocarmos em prática, Senhor, ó Pai, para que nós possamos, ó Pai, crescer junto dos irmãos e para que o mundo veja Teu Filho amado em nós. É isso que nós te pedimos e já te agradecemos, no nome santo do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Palavra com o pastor. Amém. Meus irmãos, uma boa noite. A graça e a paz do Senhor Jesus a todos, aqueles que estão conosco aqui, nessa nossa transmissão. Hoje, irmãos, nós vamos dar continuidade ao estudo que nós iniciamos na semana passada, tratando sobre evangelismo, sobre a missão da igreja. Na semana anterior, ou no estudo anterior, nós falamos um pouco, nós pincelamos sobre a missão da igreja, sobre pregar o evangelho, que a igreja não pode ficar acostumada em quatro paredes, mas que nós, como igreja, fomos chamados para avançar, fomos chamados para apregoar o ano aceitável do Senhor, para pregar Cristo Jesus entre as nações. E hoje nós vamos, no segundo estudo, nós vamos trazer algumas características de um evangelismo eficaz. A que ponto, ou quais são os pontos que podem ser utilizados em nosso evangelismo, seja ele em rua, seja ele em casa, seja ele através das mídias sociais, que é o meio que nós temos mais se utilizado e temos o privilégio de podermos usufruir desse meio que Deus nos conduziu, que é a transmissão, que são as redes sociais, para também pregar a palavra de Deus. Antes de nós entrarmos no estudo, o tema já está aí, eu gostaria de pedir perdão aos irmãos, porque semana passada eu apresentei um outro tema, e aí conversando com o Otton, o tema que eu tinha apresentado para os irmãos era um tema muito técnico, aquilo que eu tinha falado anteriormente, Esses estudos, eles são dados por mim na cadeira de evangelismo no seminário, Então é uma linguagem mais pesada, é uma linguagem mais teórica, é uma linguagem mais menos prática, Nós poderíamos dizer assim. Então, eu conversando com o Otton, acabei mudando o tema do nosso estudo para sair da teoria, para que os irmãos possam compreender e também praticar. Então, o tema do nosso estudo nessa noite é esse aí, o Messias para o mundo, e nós vamos ver, irmãos, algumas características de um evangelismo eficaz. Muitas das vezes, talvez você possa conhecer pessoas que têm boa vontade a fazer a obra do Senhor. Entretanto, porém, todavia, boa vontade não é tudo. Se nós não tivermos o alvo, se nós não tivermos o foco, que é sobre isso que nós vamos estudar nessa noite, boa vontade pode fazer muitas coisas, inclusive nada. Então, nós não podemos ser levados pela boa vontade somente, mas nós precisamos ter um alvo, nós precisamos ter um propósito, nós precisamos ter um projeto, ok? Eu vou pedir para o Otto passar o próximo slide, que é o versículo em que nós vamos usar como tema do nosso estudo. Se encontra aí, irmãos, no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 21. Esse versículo aí eu peguei da Nova Versão Internacional, na NVI, que é uma versão mais, digamos assim, mais nossa, que todos podem compreender. O texto que nos diz que assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Isso é uma palavra do próprio Senhor Jesus Cristo para as nossas vidas, para a igreja apostólica e também para nós que fazemos parte do corpo de Cristo, da igreja do Senhor Jesus Cristo. Obviamente, irmãos, esse é só no versículo inicial, mas na frente nós vamos voltar a esse versículo, nós vamos estar analisando esse versículo de maneira que nós possamos compreender aquilo que o Senhor Jesus Cristo nos outorgou por meio da sua santa palavra. Eu vou pedir para o Otto passar o próximo slide, que vai trazer justamente o foco evangelístico, o foco estratégico de Jesus Cristo. Nós vamos iniciar, obviamente, pelo exemplo de evangelismo do próprio Jesus, que é o nosso maior exemplo de como evangelizar, e nós percebemos que Jesus tinha um foco.
Jesus não evangelizava de toda forma, Jesus não falava de qualquer maneira, Jesus veio a esse mundo com um propósito, ele veio com esse foco. E a pregação ou o evangelismo de Jesus, em primeiro lugar, o foco estratégico de Jesus, em primeiro lugar, foi alcançar o próprio povo judeu. Em um texto que nós conhecemos, quando a mulher interroga Jesus, chega próximo de Jesus e pede que Jesus cure a sua filha. E todos nós conhecemos. Jesus dá-lhe a resposta: eu não vim senão aos filhos ou à casa de Israel. O primeiro alvo de Jesus era justamente os judeus. Em João capítulo 4, nós temos ali o diálogo da mulher samaritana no poço, e todos nós também conhecemos esse fato. A própria mulher pergunta a Jesus. O povo judeu diz que é para adorar na Judéia, ou o povo judeu diz ser o certo. E os samaritanos dizem que é para adorar aqui no monte. Afinal de contas, aonde é que deve ser adorado o próprio Deus? E aí Jesus Cristo responde com uma maneira simples, que Deus é espírito, e importa que os seus adoradores adorem espírito e em verdade. E aí Jesus diz algo interessante aí no Evangelho de João, no capítulo 4. A salvação vem dos judeus. O ponto primordial de Jesus, e nós vamos ver isso também nos apóstolos, a ordem de Jesus: não saia de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder e sereis minhas testemunhas, em primeiro lugar, na Judéia. Jesus tinha um foco, irmãos. Ele era estratégico. Se nós analisarmos também o livro de Atos que nós vimos no estudo anterior, na semana passada, eu só quero me referir à aula passada, mas ao estudo anterior que nós vimos no livro de Atos, nós vamos perceber que os apóstolos também eram estrategistas. Paulo fundou as primeiras igrejas nas maiores cidades, ou nas cidades grandes, para que as cidades menores fossem também povoadas pelo Evangelho de Cristo. É o primeiro foco evangelístico de Jesus. E ele, como sendo nosso exemplo, nós precisamos segui-lo também. E aí vem o segundo foco de Jesus, que era alcançando os gentios. Percebe, irmãos? Jesus pregava aos judeus, Jesus pregava aos gentios, mas o foco primordial de Jesus era justamente os judeus. Depois os gentios. É triste olharmos para os nossos dias e ver que há tantas igrejas que têm aquela boa vontade no início, mas que não tem foco. Os irmãos percebem? Não tem a estratégia. Vamos trazer para a nossa realidade. A segunda igreja de Campina Grande faz um plano, um projeto de evangelizar. A primeira pergunta desse plano é: qual é o foco desse evangelismo? Será que é alcançar Campina Grande de uma maneira geral? Ou será que é alcançar as redondezas, a região em que está situada a igreja? Se é alcançar Campina Grande de uma maneira geral, deve-se ter um projeto. Mas se é alcançar as redondezas da igreja, deve-se fazer um outro projeto diferente. Perceba, os focos, ou o foco, deve ser diferente. Mas a estratégia é a mesma: pregar o evangelho Cristo Jesus, pregar o reino de Deus. E aí é o próximo slide, pode passar, justamente a vinda do reino, a vinda desse reino. E aí nós temos dois pontos, irmãos, que trazem a ideia. Nós temos o primeiro ponto, que é a esperança do reino de Deus. Nós não podemos pregar um reino que nós mesmos não conhecemos. Como alguém pode pregar a Cristo se ele mesmo, aquele que está pregando, não tem a esperança em Cristo? Então veja, não é só fazer um projeto para sair às ruas. Primeiro você tem que ver a base teológica, aquilo que você crê, aquilo que você prega, aquilo que é a sua doutrina. Nós precisamos estar arraigados na doutrina bíblica, e o maior exemplo continua sendo Jesus Cristo. É o maior de todos. Porque Jesus não pregava palavras tratando sobre o social daquelas pessoas. Jesus não pregava política. Jesus não pregava outra coisa que não uma mensagem específica, que é esse segundo ponto aí. A mensagem de Jesus era sempre o reino de Deus.
Uma coisa está ligada à outra. Se nós temos a esperança do reino de Deus, do reino por vir, nós vamos, irmãos, pregar sobre esse reino. Mas como pregar um reino que nós, muitas das vezes, nem acreditamos, ou nem temos essa esperança? E quando eu me refiro a nós, eu não estou dizendo, obviamente, a igreja local. Mas perceba, irmãos, algo que traz tristeza ao nosso coração, quando nós vemos a realidade da igreja evangélica no Brasil. Quando você liga a sua televisão, e eu não aconselho você fazer isso, porque você vai perder tempo, mas inevitavelmente, ou grande parte desses programas teleevangélicos em nossa TV brasileira, né? Ao invés de pregar sobre o reino de Deus, o reino que está por vir, prega-se sobre o reino daqui. Não prega sobre o céu. Não prega sobre o Deus que está sentado no mais alto e sublime trono. Pelo contrário, prega-se aqui. Que você deve ser um homem bem de saúde, que você deve ser um homem próspero, que a realidade que você vive é que você nasceu para vencer, que você é cabeça, que você não é cauda, que se porventura você estiver doente, estiver enfermo, talvez é porque você esteja em pecado. E há agora até não mais o dízimo, né? Tratando sobre essa questão de prosperidade, mas agora o dízimo. É o dízimo do Pai, do Filho e do Espírito Santo, incentivando os irmãos a viverem a sua melhor vida aqui na terra, a terem a sua esperança firmada aqui na terra, onde nós vemos, por exemplo, nós estamos estudando na Escola Dominicana em Lagoa Seca, a primeira carta do apóstolo Pedro. Pedro vai nos dizer que nós somos peregrinos e forasteiros nessa terra. Nós não somos donos daqui. Nós não somos moradores terrenos. Nós somos moradores celestiais. Infelizmente, a grande maioria dos púlpitos evangélicos não tem anunciado a volta de Cristo, não tem anunciado esse reino de Deus que está por vir. Mais uma vez, boa vontade não é tudo. Não adianta ter boa vontade e faltar conhecimento. Pode passar, Otto. Mais um slide. Eu acho que adiantou isso. Isto. Mas o que é o reino de Deus? Pode passar. Acho que isso, aí. Mas o que é o reino de Deus? Parece fácil, né, irmãos? Mas, talvez se nós perguntássemos a grande maioria de evangélicos no Brasil, a grande maioria não saberia responder. O que é o reino de Deus? Muitas pessoas ligam o reino de Deus, né, com aquela denominação. Né? Entretanto, o reino de Deus está além do que o homem possa imaginar. Eu trouxe apenas um resumo do que seria o reino de Deus. O reino de Deus, ele se refere ao reino de Deus propriamente dito, à autoridade de Deus, ao governo universal de Deus, a sua soberania sobre toda a terra e ao direito de governar baseado em sua grandeza, poder e glória. Esse é um resumo do que seria o reino de Deus. Um Deus que é soberano sobre todas as coisas, um Deus que governa sobre as criaturas formadas, um Deus que é grande em poder e em glória, que não se limita à nossa vontade e não se limita ao nosso bel prazer, ao nosso querer, ao nosso modismo. Ele governa sobre todas as coisas, desde o Antigo Testamento. Ele governa sobre todas as coisas, desde antes de que o mundo fosse criado, e ele sempre irá governar, inclusive na volta de Cristo Jesus, para buscar a sua igreja, para julgar os ímpios e para trazer o galardão aos justos. A igreja do Senhor. O reino de Deus manifesta-se na história através do Messias prometido. Desde Gênesis capítulo 3, quando nós temos a promessa do Messias, até Apocalipse capítulo 22, onde nós iremos habitar no novo céu e uma nova terra, o Deus que governa todas as coisas manifesta o seu governo através do seu Filho bendito, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Pode passar. E aí eu fiz apenas uma ilustração de
como seria a manifestação do reino de Deus no Antigo Testamento e uma outra ilustração do reino de Deus, a manifestação do reino de Deus em nossos dias. Primeiro ponto, a manifestação do reino de Deus no Antigo Testamento. Nós temos aí o tempo presente, né? E se encaixa justamente com a primeira vinda de Cristo Jesus. E aí nós temos, depois da vinda de Cristo Jesus, nós temos a era futura. Aqueles que vivenciaram até o retorno de Cristo Jesus, até o livro, por exemplo, do profeta Malaquias, eles aguardavam o Messias que estava por vir. E eram salvos por meio da pregação desse Messias. A fé em Cristo que estava por vir trouxe a salvação para aqueles homens no Antigo Testamento. E aí nós temos a era futura. Que era futura é essa? E aí, Otto, pode passar no segundo slide, a segunda imagem aí. Eu dividi justamente o tempo presente, né, até o profeta Malaquias. Nós temos aí um corte na história com a primeira vinda de Cristo. E aí o nosso calendário foi realizado antes de Cristo e depois de Cristo. E aí não sei se deu para os irmãos ver, está de amarelo, a segunda vinda de Cristo. E aí entre a primeira vinda de Cristo, a segunda vinda de Cristo, é aí justamente onde nós nos encaixamos. Nós somos salvos pelo Cristo que já veio e morreu na cruz do Calvário há 2000 anos atrás para perdoar os nossos pecados. E aí, irmãos, nós nos juntamos a esses irmãos do tempo presente, que são do Antigo Testamento. Nós também, como eles, estamos aguardando não mais a primeira vinda, mas agora a segunda vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, onde nós estaremos com ele pelos séculos dos séculos. E aí eu dividi em 3 partes, Otton pode passar, para que os irmãos possam entender melhor. Nós temos aí a vitória dele. A primeira parte aí é justamente simbolizando aquela primeira figura, a primeira imagem, que nós temos do Antigo Testamento até a primeira vinda de Cristo. Então nós temos a primeira vinda de Cristo que quebrou o poder de Satanás. Ele veio para destruir o poder de Satanás. Satanás não tem mais domínio sobre o homem. O pecado não tem mais domínio sobre o povo de Deus. Cristo veio na sua primeira vinda e ele nos justificou na cruz do Calvário, ele nos purificou na cruz do Calvário, ele nos comprou, derramando seu sangue precioso na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados. Abrindo parênteses aqui, irmãos, o que eu estou trazendo para os irmãos é justamente a mensagem desse reino. Olha o foco. O foco de Cristo era pregar esse reino aos judeus e aos gentios. O nosso foco deve ser pregar o evangelho, nós vamos ver mais na frente, a toda criatura. Mas que evangelho? Que reino? Se muitos de nós, e aí mais uma vez, muitos de nós, não significa a igreja local, mas muitos de nós evangélicos da atualidade não conhecemos o reino. Se nós não conhecemos a mensagem da cruz, e é justamente sobre essa mensagem que eu estou trazendo para os irmãos. Primeiro ponto, Cristo veio e quebrou o poder de Satanás. Éramos, por natureza, inimigos de Deus. Não havia um justo sequer, nenhum que buscasse a Deus. Cristo veio e quebrou esse poder de Satanás. Éramos como que marionetes nas mãos de Satanás. Cristo veio e nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Agora o pecado não tem domínio sobre nós. Não é isso que Paulo diz, escreve na carta aos Romanos? O pecado não tem domínio sobre vós, sobre o povo escolhido de Deus, sobre o povo a quem Cristo comprou. Ele veio e quebrou o poder de Satanás. No segundo ponto, entre justamente aquela imagem anterior, entre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo, nesse intervalo de tempo entre as duas vindas, ele está desfazendo as obras de Satanás. De que maneira? Com a igreja. A igreja, irmãos, é a única instituição autorizada pelo próprio Cristo para pregar o evangelho da paz, para pregar o evangelho da união entre o homem pecador e o Deus Santo, por meio do sangue de Cristo Jesus. É por isso, eu queria que os irmãos prestassem muita atenção. É por isso que a igreja do Senhor Jesus Cristo tem sido veementemente
brutalmente atacada, principalmente nos nossos dias. Eu trouxe na exposição de domingo, em Lagoa Seca, alguns dados sobre a igreja perseguida. No site da missão Portas Abertas, se os irmãos desejarem ver, nesse site, que é um site em que pede oração pelos irmãos perseguidos, que traz informações da igreja perseguida, cerca de 360 mil pessoas são perseguidas no mundo por causa da sua fé em Cristo Jesus. A cada 7 pessoas no mundo, pelo menos uma é perseguida por causa da sua fé em Cristo Jesus. E talvez, possivelmente, alguns irmãos aí possam trazer dados mais precisos quanto a essa questão da igreja perseguida. Nós temos aí a missionária Zélia, nós temos o pastor Saul, né? Estava conosco aqui, está como telespectador, está só assistindo, tantos outros irmãos. Queridos irmãos, qual é o ponto aqui? Nesse segundo ponto aí do slide, né? Qual é que nós podemos ligar? É que a igreja de hoje tem sido perseguida porque a igreja é fiel a Cristo Jesus. Alguns já afirmaram, se a igreja for mais perseguida, ela será mais fiel. Eu, porém, vos digo que se a igreja for mais fiel a Cristo, ela será mais perseguida. Irmãos nossos que não podem cultuar a Deus, nem como nós estamos aqui nessa noite, virtualmente. Eles não podem. Porque se eles forem capturados, serão martirizados, serão torturados, serão mortos por causa do Evangelho de Cristo Jesus. E aí é onde entra justamente o segundo ponto, entre essas duas vindas. Entre a primeira vinda e a segunda vinda de Cristo, ele está desfazendo as obras de Satanás. Quantos irmãos, ou quantas pessoas não são alcançadas por causa da mensagem de Cristo, por causa da mensagem da cruz, por causa da igreja? Obviamente que a igreja não salva, mas através da pregação da igreja, através do testemunho da igreja, através dos homens e das mulheres que deram a sua vida por causa do evangelho, outras pessoas foram alcançadas e foram tiradas também desse império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Cristo está nos nossos dias, irmãos, desfazendo as obras de Satanás por meio da igreja, por meio de você, por meio de mim, da igreja de Cristo, espalhada sobre a face da terra. Terceiro ponto, aí do nosso slide, que é justamente com a segunda vinda de Cristo, e aí nós teremos a destruição final do reino de Satanás. Quando, no julgamento final, Cristo irá colocar os seus escolhidos à sua direita, ele vai separar as ovelhas dos bodes. Ele vai colocar à sua esquerda os bodes. Aqueles que não foram eleitos, aqueles que não foram escolhidos por Deus, aqueles que não foram alcançados por meio da pregação do Evangelho, estarão à esquerda de Cristo e serão julgados para terem a sua vida no lago de fogo, que arde com fogo e enxofre, juntamente com demônios, juntamente com o próprio diabo, pela eternidade. Estarão longe da graça e da misericórdia de Deus. E é justamente na segunda vinda de Cristo a destruição final do reino de Satanás. Não haverá mais pecado no céu com Cristo, não haverá mais luto, não haverá mais dor, não haverá mais tristeza. Mas nessa terra nós teremos aflições. Nós precisamos ter bom ânimo, porque Cristo venceu o mundo. E aquele que venceu o mundo está conosco. E maior é aquele que está conosco do que aqueles que se levantam contra nós. O irmão Otto pode passar. Nós temos aí o mandato do reino. E este evangelho do reino, olha o que eu falei anteriormente. O que é o reino de Deus? É justamente um Deus que é soberano,
que governa sobre todas as coisas, inclusive que governa sobre a sua igreja. A igreja não é minha, a igreja não é sua, a igreja é dele. Jesus disse assim: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Mateus capítulo 24, versículo de número 14. Eu queria só abrir um segundo parênteses, irmãos, em nosso estudo, só para trazer duas linhas de interpretações sobre esse versículo que nós lemos aqui nesta noite. Principalmente desse ponto. E este evangelho do reino será pregado em todo mundo. Essa expressão, todo mundo, ela tem sido interpretada de duas maneiras. A primeira interpretação é de que todo mundo aí é toda pessoa individualmente. Todo indivíduo do mundo ouvirá a pregação do evangelho de Deus. Essa é a primeira interpretação. Há uma segunda interpretação, e eu deixo para os irmãos ficarem à vontade, tá certo? A segunda interpretação é que todo o mundo aqui não é todo indivíduo, mas é toda raça, tribo, povo e nação. Isso não quer dizer que todo indivíduo, por exemplo, do Brasil, vai ser evangelizado. Essa segunda interpretação diz que a nação brasileira será evangelizado, mas não todo indivíduo brasileiro. Está dando para os irmãos entenderem aqui essas duas interpretações desse mesmo versículo? A primeira interpretação é que é uma pregação individual, né? Todo brasileiro vai ouvir a pregação. A segunda interpretação é que o Brasil será evangelizado, mas não todo indivíduo, mas sim a nação. Deu para entender aqui? Só para abrir esse segundo parênteses aqui no nosso estudo, para que os irmãos possam entender. Sim, está muito claro, bem explicado mesmo. Pronto. Se os irmãos tiverem alguma dúvida, quiser comentar alguma coisa, os irmãos ficam à vontade. Certo? Aí eu vou pedir que Otto passe o slide, porque aí nós vamos fazer uma tarefa. Isso daí, irmãos, é o que nós chamamos de exegese. Vou trazer para os irmãos. O que é exegese? A palavra grega ex, retirar do texto o que está no texto. E aí eu fiz essa exegese e queria mostrar aos irmãos aqui, para os irmãos já irem aprendendo também a fazer exegese dos textos bíblicos. Nós temos aí, não sei se está dando para os irmãos ver, para mim está pequeno aqui, mas tranquilo aqui. Nós temos aí no primeiro quadro, nós temos o mesmo versículo que nós lemos anteriormente, certo? Mateus capítulo 24, versículo 14. Nós temos um primeiro exegese do texto, que é a mensagem. Está aí no segundo quadrinho aí do lado do texto, tá certo? A mensagem. Qual é a mensagem? Este evangelho. Que evangelho? O evangelho do reino. Ok, o evangelho do reino. E aí nós temos uma segunda exegese. Qual é a tarefa? Ou o que é que nós devemos fazer com esse evangelho do reino? E aí o texto diz, será pregado em todo o mundo, como testemunha a todas as nações. Ok, esse evangelho vai ser pregado em todo o mundo, a todas as nações. E aí nós temos a consumação. Para quê? Qual é a finalidade de pregar o evangelho a todas as nações? O mesmo texto responde, a todas as nações, então virá o fim. E aí nós temos a consumação geral, consumação do fim, né, no julgamento com Cristo, com o próprio Senhor Jesus Cristo. Por que nós precisamos fazer isso, irmãos? Por que nós precisamos ter esse conhecimento? Porque muitas das vezes nós erramos ou nós usamos um texto fora de contexto, inclusive em evangelismos. Quem nunca ouviu alguém em um evangelismo dizer ou usar o texto lá de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20? Eis que estou à porta e bato. Né? Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei com ele, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Inclusive, hoje eu estava pegando um livro, lendo um livro, e que o autor do livro, ele usava justamente esse versículo
E ele explicava dessa maneira, que Jesus está à porta do coração do pecador, batendo do lado de fora, esperando que o pecador abrisse a porta do seu coração para que Cristo entrasse e ceasse com ele. Sabe o que é isso, irmãos? Falta de exegese. Por que falta de exegese? O irmão está até rindo já, o irmão Paulo está até rindo já. Porque o texto ali não é para o pecador. Jesus não está do lado de fora do coração do pecador, batendo para entrar no coração do pecador. A exegese ali é que Cristo está do lado de fora da igreja. Ou de uma igreja. Né? A igreja estava se reunindo e Jesus estava do lado de fora. Ele não podia entrar na sua própria igreja, porque os próprios membros não deixaram ou não deixavam Jesus entrar. Olha, uma má interpretação, uma má exegese do texto, o que dá, irmãos? Transforma um texto em uma heresia. Por isso, nós precisamos ter conhecimento bíblico para evangelizar. Esse é o segundo ponto do nosso estudo. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus para evangelizar. Nós precisamos, irmãos, ter base doutrinária para pregar o evangelho. Eu não estou dizendo aqui que nós agora vamos precisar ter pós-doutorado. Não estou dizendo aqui que nós precisamos agora ter a mente de Augusto Nicodemos ou de o pastor Hernandes Dias Lopes. Não. O que eu estou dizendo aqui é que nós precisamos, ter base bíblica para afirmar com certeza aquilo que nós estamos pregando. Lembra no início sobre o reino de Deus, a esperança do reino de Deus e a mensagem de Cristo, que era o reino de Deus. Como nós vamos pregar o reino de Deus se nós não conhecemos a mensagem do reino de Deus? Os irmãos estão entendendo aqui? Nós precisamos, irmãos, ter base bíblica para aquilo que nós pregamos, para aquilo que nós falamos. Um exemplo dos nossos dias. Como nós podemos afirmar que o homem é mau por natureza, se nós não conhecemos, por exemplo, Romanos capítulo 3, versículo 23? Nos nossos dias, prestemos atenção, nos nossos dias, não basta dizer apenas Jesus te ama. A pessoa pode perguntar a você, por que ele me ama? Eu não roubo, eu não mato, eu não fumo, não adultério, paga as minhas contas. Por que Jesus me ama? Eu sou bom. Tem pessoas assim? Muitas das vezes eu fui evangelizar com um panfleto e pregar a palavra, e a pessoa afirmou categoricamente, eu já sou filho de Deus. Eu não preciso disso, eu já sou filho de Deus. Todo mundo é filho de Deus, meu filho. Todo mundo é filho de Deus. E aí afirmou justamente o que eu disse anteriormente aos irmãos. Não fumo, não bebo, não mato, não roubo, pago as minhas contas em dias, eu sou bom. Como nós vamos dizer que o homem é mau por natureza se nós não conhecemos a palavra de Deus? Diante de uma resposta como essa, o que muitos podem dizer verdadeiramente, o senhor é muito bom. O senhor é bom homem. Né? Nós precisamos, irmãos, conhecer a palavra de Deus. Nós precisamos conhecer a Bíblia. Quem não lembra, por exemplo, de John Bunyan, o autor do segundo livro mais vendido no mundo, só perde para a Bíblia. O autor do livro O Peregrino, John Bunyan. Alguns afirmaram que se cortassem as veias de John Bunyan, talvez não saíssem sangue, possivelmente iriam sair versículos da Bíblia. Aquele homem se alimentava a sua alma com a palavra de Deus, com a Bíblia, com as Escrituras. E nós, no século XXI, Igreja do Senhor, com o que nós temos nos alimentado? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Mas se o nosso coração não estiver cheio da palavra de Deus, o que é que nós vamos falar? Fica aí a interrogação no ar das nossas vidas. O irmão Otto pode passar. Um terceiro ponto. Nós precisamos, em primeiro lugar, ter estratégia
ter foco, né? Jesus é o nosso maior exemplo disso. Jesus focalizou a mensagem nos judeus, depois nos gentios. Segundo lugar, nós temos que ter conhecimento bíblico. Nós precisamos meditar na palavra de Deus, porque nós precisamos abrir a nossa boca daquilo que nós temos para dar, né? Que é a palavra do Senhor. Terceiro lugar, nós precisamos ter uma vida de oração. E aí eu elenquei alguns pontos. Nós precisamos, até na oração, ter conhecimento. Né? Como não conhecer, por exemplo, o primeiro ponto aí, a oração do Pai Nosso. Né? Nós precisamos ter em mente que Deus é nosso Pai. Ele é aquele que cuida das nossas vidas, Ele é aquele que provê as nossas necessidades, Ele é aquele que proveu o Cordeiro sem mácula, né, sem defeito, para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a justiça. Nós precisamos ter a glória de Deus em primeiro lugar. Nosso evangelismo, aqui é a terceiro ponto aqui, antes de nós continuarmos, né? O nosso evangelismo não deve focar as nossas vidas. Nós não pregamos sobre nós mesmos. Nós não pregamos sobre a nossa denominação. Nós devemos pregar a glória de Deus em primeiro lugar. Esse deve ser o nosso alvo, irmãos. Pregar para a glória de Deus em primeiro lugar. Buscar esse reino. Lembra? Mateus capítulo 6, versículo 33 em diante. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, inclusive na evangelização, inclusive na pregação do evangelho. Nós devemos pregar, não para que o nosso nome apareça, mas assim como João Batista, que ele cresça e que eu diminua. O desejo da evangelização deve ser pela vinda desse reino. É a oração do Pai Nosso, irmãos, aqui. É a oração do Pai Nosso. É Deus como Pai, buscando a glória desse Deus, Pai Nosso que estás no céu. É desejando a sua vinda, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E aí nós devemos estar submissos à vontade de Deus, né? Ou seja, nós não pregamos o evangelho a quem nós queremos pregar. Nós pregamos o evangelho a toda criatura. E eu achei maravilhoso uma porção de um autor, que eu não me lembro o nome, que ele vai falar sobre evangelismo. E ele diz o seguinte, se eu não me engano foi John Stott. Ele disse o seguinte: a prostituta, o assassino e o traficante são pecadores. Mas nunca se esqueça que você e eu também somos. Muitas das vezes, nós queremos fazer acepção de pessoas até para pregar a palavra de Deus. Nós queremos pregar aquela pessoa que está bem vestido, muitas das vezes. Nós queremos pregar o evangelho àquela pessoa que está bem trajado, muitas das vezes. Que está apresentável, muitas das vezes. E aí nós negligenciamos. E aí nós afastamos aquelas pessoas que não estão, muitas das vezes, como nós imaginamos ser uma pessoa bem vestida ou bem apresentável. Nós não podemos ser assim, irmãos. A vontade de Deus é que todo homem conheça a sua palavra. Nós precisamos fazer isso, obviamente, na dependência de Deus, porque não é na força do nosso braço, não é no nosso conhecimento intelectual, é pela iluminação do Espírito de Deus. A igreja prega, mas quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o próprio Espírito Santo de Deus. Nós precisamos pregar a palavra na dependência de Deus, não achando ser alguma coisa, não pensando ser melhor do que ninguém. Não, nós somos, como Paulo escreve em suas cartas, nós somos servos. Nós somos doulos, que é a palavra grega, nós somos escravos de Cristo. É Ele que deve aparecer. Nós precisamos depender de Deus, e aí nós venceremos a tentação. Que tentação? Do orgulho brotar em nosso coração. Ah, se eu não for, o evangelismo não dá certo. Ah, esse evangelismo só deu certo porque eu estava. Quem disse a você que você é a estrela da igreja? Quem disse a você que você é a estrela do evangelismo? Não é.
Você não é, como nós dizemos costumeiramente, né? Numa linguagem nossa. Você não é não é a última bolacha do pacote. Nós somos servos, irmãos. Quando nós entendemos isso, nós vencemos a tentação do orgulho, da prepotência. E aí nós conseguimos perdoar aqueles que nos têm ofendido. E por último, nós temos uma vida de adoração. Adoração ao próprio Deus. O nosso evangelismo é uma forma de adoração. Quando você prega o evangelho, você está adorando a Deus. Quando você visita um enfermo, você está adorando a Deus. Quando você vai ao culto, você está adorando a Deus. Quando você dá um bom testemunho no seu trabalho, na escola, na faculdade, na sua vizinhança, você está adorando a Deus. Nós precisamos tirar da nossa mente o que a Igreja Católica Apostólica tem inculcado, de que nós somos santos somente dentro da igreja. Mas quando nós saímos da igreja, nós vivemos a nossa vida como nós queremos. Né? Não há, irmãos, diferenciação para nós, preste atenção, entre o santo e o profano. Não existe. Isso foi uma doutrina levantada por homens. Isso foi uma doutrina da Igreja Católica, de que dentro da igreja você é santo e que fora da igreja é profano. Não existe essa diferenciação, essa distinção. Todo lugar que você e eu estivermos deve ser santo. Por quê? Porque nós devemos buscar a santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. Por quê? Porque o nosso Deus é santo. Nós devemos viver uma vida de adoração em todos os lugares, inclusive no evangelismo pessoal. Vou pedir para o Alton passar, e nós temos aí a grande comissão, a ordem do Senhor Jesus Cristo para as nossas vidas. Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 18 ao versículo 20. Nós temos a ordem de Cristo. Toda autoridade me foi dada, nos céus e na terra. E aí a ordem: ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Percebe, irmãos, essas palavras em vermelho. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Os irmãos perceberam aí que essas palavras em vermelho, aí destacadas, não está somente sobre Cristo, mas está também sobre a igreja. Por quê? Porque Cristo é o cabeça da igreja. Logo, a autoridade que Cristo tem, ele nos deu, nos concedeu. A igreja tem autoridade para pregar o evangelho. A igreja é a única instituição que tem o que nenhuma outra instituição tem. O quê? Palavras de vida eterna. Toda a autoridade foi dada a Cristo. Ele colocou essa autoridade sobre a igreja. E a igreja tem a autoridade de pregar o evangelho de Cristo Jesus. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas o terceiro ponto, eu queria focar um pouco mais aqui, de maneira rápida, nesse terceiro ponto. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Perceba, irmãos. Nós só podemos ensinar aquilo que nós conhecemos. Aquilo que nós já recebemos. Olha o que Cristo traz. Ensinando todas as coisas que vos tenho ordenado. Nós não temos autoridade para inventar nada. Nós não temos autoridade e não temos permissão para inovar absolutamente nada. Nós temos uma regra de fé e de prática. Nós temos a mensagem. Nós temos a ordem. Nós precisamos cumprir essa ordem, nós precisamos se utilizar dessa mensagem, nós precisamos, irmãos, com autoridade pregar o evangelho e nada mais.
Nada mais. Paulo, escrevendo a carta aos Gálatas, vai dizer: se alguém vos prega outro evangelho que vá além do que já vos tenho pregado, que seja anátema. Palavra maldito. Duro, né? Mas deixe-me dizer algo a você aqui nessa noite e a você que vai nos acompanhar posteriormente. Há muitos malditos em muitos púlpitos pregando um evangelho que não é o evangelho de Cristo. É isso que Paulo diz. Que achou ruim, reclame com Paulo. Se prega o evangelho que vá além do que já tenho pregado, seja maldito. O que é que nós temos visto nos nossos dias em muitos púlpitos? Uma mensagem que não é cristocêntrica. Uma mensagem que não é inspirada, que não é inerrante, que não é infalível. Uma mensagem de homens, doutrinas de homens, firmada em suas próprias interpretações. A ordem que nós temos é de ensinar todas as coisas que Cristo nos ordenou. E aonde se encontram essas coisas ordenadas por Cristo? Na sua Bíblia. Na Bíblia que você tem aí na sua casa. A palavra de Deus. Nós não temos outra mensagem, irmãos. Nós não temos outra mensagem. O nosso foco não é agradar homens, mas é agradar a Deus. Pregue a tempo e fora de tempo. Pois haverá tempo em que não suportarão as sãs doutrinas. Olha o evangelho autêntico, puro, genuíno. O evangelho ordenado por Cristo. Mas cercar-se-ão de falsos mestres. Falsos mestres. Será que nós temos visto, irmãos, falsos mestres nos nossos dias que falam para massagear o ego humano e não para glorificar a Deus? E aí, Otto, pode passar. Coloquei alguns focos aí, o foco na mensagem, o foco na missão. O nosso foco deve ser pregar o evangelho aos indivíduos. O nosso foco deve ser pregar o evangelho às famílias. O nosso foco deve ser pregar o evangelho nas etnias, nos povos. O nosso foco deve ser pregar o evangelho aos diferentes tipos de pessoas. Esse foi o mandato de Deus para a igreja. Pregar o evangelho a toda criatura. Todo o evangelho a toda criatura com toda a autoridade. Outro pode, já estamos partindo aqui para a nossa conclusão do nosso estudo. O nosso alvo, irmãos, outro pode passar. Isto. O nosso alvo, irmãos, é seguir o plano do mestre. Não é? É seguir os passos de Jesus. Jesus é o maior exemplo. Nós devemos seguir. Como ele fez, com o propósito que ele fez, com o alvo que ele fez e com a ordem que ele nos deixou. Em primeiro lugar, reproduzir caráter. Caráter. Caráter, irmãos, vale muito mais do que sobrenome. Caráter, irmãos, vale muito mais do que palavras bonitas. Você pode ter muito conhecimento, mas se não tiver caráter, não adianta de nada. E o nosso segundo alvo é reproduzir discípulos. E aí nós temos uma diferenciação nos nossos dias. Nós temos aqueles que produzem discípulos de si mesmos, e nós temos aqueles que produzem discípulos de Cristo Jesus. E aqui eu gostaria de citar uma parte, um trecho do livro, do Custo do Discipulado, do pastor Jonas Madureira. Ele disse o seguinte: nós só podemos formar discípulos de Cristo se, em primeiro lugar, nós somos discípulos de Cristo. Se nós somos discípulos de Cristo, nós iremos formar discípulos de Cristo. Se nós não somos discípulos de Cristo, nós iremos formar discípulos de nós mesmos. Nosso alvo é formar discípulos do Senhor Jesus Cristo. É seguir a Cristo. É reproduzir caráter. E as pessoas veem em nós, homens e mulheres de Deus, que vivem aquilo que eles pregam. Por fim, eu gostaria que eu passasse o último slide. Com Cristo,
ou imitando a Cristo? Com Cristo ou imitando a Cristo? E aí nós temos o versículo lá do início, lembra? Foi o primeiro versículo que nós iniciamos o nosso estudo. Mateus capítulo 20, versículo 21. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. E aí nós temos, com a mesma missão, com a mesma autoridade, com a mesma mensagem, com o mesmo método e, por fim, com a mesma atitude. Percebe, irmãos? O ponto central é esse. Assim como o Pai me enviou, quem enviou Deus? Quem enviou a Cristo? O Pai. Eu vos envio. Olha a imitação. Olha o discipulado. Cristo veio para por obediência. Nós devemos ir pregar o evangelho por obediência à ordem de Cristo Jesus. Pastor Ronaldo Lindório, ele vai dizer, faça a obra de Cristo, evangelize quando tudo estiver bem, quando você tiver saúde, quando os seus celeiros estiver farto, mas quando tudo estiver mal, quando você não tiver saúde, quando seus celeiros estiverem vazios, pregue o evangelho por obediência. Nós não pregamos o evangelho por comodismo, nós não pregamos ou não devemos pregar o evangelho para aparecer ou para que o nosso nome seja aplaudido, curtido, compartilhado, comentado. Não, nós pregamos o evangelho para que Cristo seja glorificado em nossas vidas. E devemos pregar a Cristo com a mesma missão, com a mesma autoridade, com a mesma mensagem, com o mesmo método e com a mesma atitude. Servo. Somos servos, irmãos. Nada mais do que servo. Paulo escreve na carta aos Filipenses, capítulo 2, o texto que nós conhecemos. Cristo, mesmo sendo Deus, não tomou por usurpação o ser igual a Deus. Pelo contrário, esvaziou a si mesmo, tomando forma de servo, e como servo foi obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente, ou sobremaneira. Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos, todo olho veja, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Que Deus possa nos inquietar, irmãos, a fazer a obra do Senhor por obediência. Por obediência. Que o Senhor possa nos inquietar a amar os perdidos, a orar pelos irmãos perseguidos, da igreja perseguida dos nossos dias. Que Deus possa inquietar a sua igreja, a igreja dele, para amar uns aos outros e, acima de tudo, para amarmos a palavra do Senhor. Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça para o louvor e a glória do seu santo nome. Amém? Passo a palavra novamente ao irmão Beguinha. Amém. Amém. Pode perguntar. Beguinha. Pode falar, pastor. Eu tenho uma observação e 3 perguntas. A observação é parabenizar o pastor pelo excelente estudo, mais uma vez, como foi a semana passada. Nos trouxe hoje mais um excelente estudo, muito bem elaborado, muito bem planejado, muito bem fundamentado. Deus continue abençoando o irmão no seu ministério pastoral. Essa é a observação. As perguntas, só a título mesmo de curiosidade, num dos gráficos, você apresentou aí a primeira vinda de Cristo, o intervalo entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. A minha primeira pergunta é, na sua primeira vinda, ali ele estabeleceu o seu reino, ele iniciou o seu reino, e, consequentemente, a segunda pergunta vem, entre o intervalo da primeira vinda e a segunda vinda, podemos entender que ali está o período do milênio ou não?
E a terceira pergunta diz respeito àquele texto que você citou, que há duas linhas de pensamento, para alguns, é o mundo inteiro, ou seja, todas as pessoas vão ouvir, e para outros é o mundo inteiro, tipo nações, países. O Brasil será alcançado, não todos os indivíduos serão alcançados. E aí a minha pergunta é justamente qual a sua posição com relação a isso aí. Vamos lá, vou tentar responder ao passo que eu for lembrando aqui. Acho que a primeira pergunta foi sobre a primeira vinda de Cristo. Foi isso? E se ali ele já estava se ali ele estabeleceu ele inaugurou o seu reino ali, ou o reino vai sendo feito, vai sendo construído? Certo. Teologicamente, a grande maioria dos teólogos vão dizer que Cristo veio para mostrar o reino, né? Porque ele mesmo é o reino de Deus, né? A que ponto eles chegam nessa conclusão? Quando Filipe diz a Jesus, mostra-me o Pai, e aí Jesus diz, quem vê a mim, vê o Pai. Quando o próprio Jesus Cristo veio à Terra, a pregação de João Batista era, arrependei-vos e crede, porque o reino está próximo. E aí na pregação de Jesus Cristo foi, arrependei-vos e crede, porque o reino de Deus chegou. Inclusive ele usa o texto lá do profeta Isaías, quando ele diz, isso se cumpriu em mim. Então, pegando esse gancho, né, dos teólogos, e aí eu vou conduzindo, né, acompanhando, a vinda de Cristo Jesus trouxe consigo o reino de Deus, mostrando aos homens sobre o reino de Cristo, o reino de Deus, trazendo uma linguagem, e aí nós vamos ver no próximo estudo, mas uma linguagem contextualizada de maneira que os homens pudessem compreender. Então, o próprio Jesus, ele é a instalação do reino de Deus. E aí nós vivemos entre esse período do já e o ainda não. Nós já estamos no reino de Deus, que foi inaugurado com a vida de Cristo, nós já estamos, mas ainda não em sua totalidade. Não sei se deu para o reverendo compreender. Nós já estamos nesse reino porque Cristo veio, né? O reino veio, mas não em sua totalidade, porque a totalidade será justamente na segunda imagem, né? Com a segunda vinda de Cristo Jesus. Nós já estamos, mas ainda não. Não sei se deu para responder a primeira. Ok. Tá lembrado da segunda? Pronto, então vou tentar lembrar aqui. A segunda é o intervalo entre a primeira e a segunda. Certo, entendi. Se nós já estamos no milênio. Eu acredito que nós já estamos, visto que quando Jesus foi assunto aos céus, todas as cartas apostólicas, inclusive Atos e o contexto histórico, nós percebemos que os apóstolos acreditavam que Cristo iria voltar ali ainda, no primeiro século. Toda a pregação dos apóstolos foi de que aqueles que ouvissem a pregação se arrependessem, porque a qualquer momento Cristo iria voltar. E aí, no contexto histórico, né, não é um contexto bíblico, mas um contexto histórico, vai dizer que os apóstolos, os pais da igreja primitiva, os pais da igreja, né, eles pregavam o evangelho com tanta intensidade que eles imaginavam que Cristo poderia voltar no meio do culto. Obviamente, né, com o decorrer da história da igreja sobre a face da terra, infelizmente se perdeu esse ardor, né, esse desejo, essa certeza no coração. Hoje em dia, se perdeu a tal ponto em que pessoas vão para o culto só para rever outras pessoas, né? Não vão mais com esse desejo no coração de ouvir a Deus. Então, respondendo a sua pergunta, eu acredito que nós já estamos nesse milênio, não é um milênio literal, é um milênio simbólico, que nós já estamos com a subida de Cristo, a ascensão de Cristo, e vai se encerrar com a segunda vinda de Cristo, onde ele vai vir buscar a sua igreja, e não vai ser um arrebatamento invisível, acho que a palavra é essa. Secreto. Mas não será, diga secreto. Isso, secreto, obrigado. Isso. Não será um arrebatamento secreto. Então, eu não creio nisso. Eu creio que o arrebatamento
será visível, todo olho verá, todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Vai ser um só arrebatamento. Jesus não vem arrebatar a igreja, não vai dar segunda chance, não tem segunda chance. A chance é agora, né? Daqueles que são escolhidos por Deus, daqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida, eles irão, sim, ser chamados pelo próprio Cristo. Mas eu creio, sim, reverendo, que nós já estamos no milênio. Não é um milênio literal, é um milênio simbólico. Talvez a palavra não seja essa, simbólico, fugiu da mente aqui, mas nós já estamos, sim, no milênio. A terceira pergunta, aí eu vou pedir para o reverendo repetir. E a terceira pergunta responder, é com relação ao texto que o evangelho será pregado a toda criatura. Você falou aí de dois segmentos, né? Isso. Há duas interpretações. Eu sou do lado da segunda interpretação, de que não vai ser uma pregação individual, mas uma pregação, foge aqui a palavra, mas, por exemplo, como o pastor trouxe o exemplo do Brasil, a nação brasileira será evangelizada, mas não individualmente. Eu acredito dessa forma. Inclusive, nós temos os meios, por exemplo, esse meio que nós estamos se utilizando essa noite, é um meio que nem toda pessoa individual ela possui. Mas, obviamente, que todas as nações já chegaram esses meios aqui de telecomunicações que nós temos. Então, eu acredito que vai ser, o reino será pregado em toda a nação, ou em todas as nações, mas não individualmente. Ok. Aí surge uma outra pergunta, reverendo, mas aí vamos deixar por aqui. É uma outra pergunta que surge. Que não vai ser individualmente, né? Eu vou fazer essa pergunta para os irmãos, e aí quem quiser responder, né? Quem não quiser, pronto. Deu para responder, reverendo? Com certeza, com certeza. Eu quero só deixar aqui muito claro que as minhas perguntas não são para avaliar o conhecimento do pastor, de forma nenhuma, mas para despertar nos irmãos que estão aqui, justamente por estarmos numa reunião doutrinária, e tirar dúvidas que de repente estão aí nos irmãos, e essa seria a oportunidade. Então, assim, quando eu lhe faço a pergunta e você responde biblicamente correta, os irmãos estão sendo aí muito bem instruídos. Ok, meu irmão? Certo. Verdade. A pergunta que eu faço, não sei se alguém queria falar. Eu fiz só confirmar que é verdade. Certo. Doutrina é exatamente um processo de interação, doutrina e escola dominical, exatamente porque tem hora que as pessoas estão com dúvida, não querem perguntar, mas esse é o momento de perguntar. Não quer dizer que o esposo tem a obrigação de, na mesma hora, responder. Quando ele não responder, ele pode não dizer. Vou pesquisar, no próximo estudo, respondo a sua pergunta. Mas é o momento de todos irem para perceber que estão crescendo no conhecimento da palavra. Isso, com certeza. Os irmãos que tiverem dúvida, podem perguntar. Encaixando na pergunta do reverendo Davi, a terceira pergunta, não, acho que confundi aqui, mas é sobre a pregação a todos os povos. Se o evangelho vai ser pregado em todos os povos, todas as nações, como eu falei, e eu acredito, não individualmente, certo? Mas todas as nações, por exemplo, a nação brasileira vai ser evangelizada, não individualmente. Aí surge outra pergunta e eu queria deixar para os irmãos. Já que não vai ser individualmente o evangelismo, ou a evangelização, a pregação, não será individualmente, e aqueles que não ouviram da pregação serão condenados ou serão salvos com a desculpa de que não ouviram a pregação? Ficou a pergunta aí aos irmãos. O pastor Davi está como levantado. Eu não sei se ele quer responder ou se essa mão já era das perguntas anteriores, mas fica... tirou a mão. Não, foi da anterior. Foi da anterior. Pronto. Então, irmãos, fica aí essa pergunta. E os irmãos quiserem responder agora, ou se quiserem deixar para responder de hoje a 8, onde nós vamos encerrar nosso estudo,
Eu só quero dizer aula, irmãos. Porque esse estudo também foi da aula do seminário, tá? Mas, na próxima quinta, nós vamos encerrar o nosso estudo sobre evangelismo. E aí, se os irmãos quiserem responder na próxima aula, no próximo estudo, fiquem à vontade. Se não, a oportunidade está aberta aí. Se a evangelização não será individualmente, e aqueles que não ouviram o evangelho, serão salvos ou serão condenados? Fica aí a resposta, a pergunta aos irmãos. A palavra está com Lindenberg. Amém, né? Eu creio que até a natureza proclama a glória de Deus, né? Mesmo quem não ouviu diretamente a palavra, mas aí, né? Mas eu queria também fazer uma pergunta, pastor, assim que eu vejo assim com tristeza, né? O Santo Papa vindo a público dizer a seguinte afirmação, né? Se seu filho é homossexual, né? Aceite, né? Não combata, né? E a gente pensa por outra linha, né? Que, como o pastor falou, independente do pecado, se é um traficante, se é um assassino, se é um mentiroso ou se é um avarento, né? Todo pecado deve ser confrontado, né? Com a palavra de Deus, é claro, com cuidado, com zelo, mas como é que o pastor vê, né, uma igreja, tamanho da igreja católica, né, vindo a público e negando praticamente a palavra de Deus? Na verdade, meu irmão Lindenberg, a igreja se desviou, não é de hoje. Ela já havia se desviado desde os séculos V depois de Cristo, quando foi constituída a religião oficial do Império Romano como uma religião cristã. E aí a igreja começou a se afastar, né, dos conceitos bíblicos. Eu vejo, na verdade, como um cumprimento bíblico, né? Por quê? Esse não foi o primeiro ponto, ou o primeiro fato aberto que o Papa falou contra a própria Bíblia, né? Ele já tinha dito anteriormente, de que a Bíblia, ela precisa ser reformulada para os nossos dias. Não somente ela, mas a gente não somente ele, mas nós vamos nos ater a ele. O Papa afirmou que a Bíblia precisa ser reformulada, precisa ser revista, porque textos lá do Antigo Testamento, textos do Novo Testamento, eram aplicáveis somente àquela cultura, e não eram aos nossos dias. Antibíblico, né? Ele não somente disse isso, mas, inclusive, ele apoiou alguns abusos que teve por parte de padres e bispos católicos, abusos, como é que eu posso dizer? Sexuais, tá? Então, o Papa apoiou, né? Ele apoiou o homossexualismo, e agora ele pensa em uma reunião em Roma, não sei se os irmãos sabem, mas ele propõe uma reunião em Roma para se reunir com os bispos da Igreja Católica para levantarem não mais padres homens somente, mas também, eu não sei se a palavra é essa, mas padres mulheres, né? Então, vai colocar no patamar. O que nós vemos com tristeza, na verdade, é um fato que não é de hoje. Agora, o que traz mais tristeza, meu irmão, é o fato de que muitas igrejas ditas evangélicas também estão se desviando grandemente das Sagradas Escrituras, né? Porque falar de quem já é do maligno, né? O que traz tristezas ao nosso coração é ver que muitas igrejas ditas evangélicas também estão acabando se desviando das Sagradas Escrituras. Porém, nós precisamos continuar, né, firmados na doutrina lá dos apóstolos. Nós precisamos continuar firmados nas palavras dos reformadores, né, nos 5 solas. Nós precisamos estar firmados, principalmente no sola Escritura. É porque, por meio da palavra, da Escritura, é que nós conhecemos a Deus, que nós conhecemos a Cristo, que nós damos glórias a Deus. Por meio da palavra, nós conhecemos os atributos de Deus e nós conhecemos como nós devemos agir diante dessas circunstâncias. Então, é com pesar, é com tristeza que nós vemos que cada vez mais, né,
a igreja, vamos usar esse termo, católica, apostólica romana, tem se distanciado da palavra e tem levado muitos. É com certeza. Isso aí é a ponta do iceberg. Tem muito mais coisas aí, ocultas, escondidas, que um dia virá à tona, né? A Bíblia diz que não há nada escondido que não venha a ser revelado. Então, precisamos cada dia nos apoiar na palavra, ter segurança na palavra de Deus. Espero ter respondido aí. Amém. E quando a gente deixa de confrontar o pecado, a gente está fazendo a mesma coisa que o Papa faz, né? Isso. Mas permita-me só rapidamente. Para confrontar o pecado, nós precisamos ter conhecimento. Aquilo que eu falei no início do estudo, não basta somente ter boa vontade. Tem que ter conhecimento bíblico. Temos que ter conhecimento da palavra para confrontar. Como é que nós vamos confrontar, por exemplo, as afirmações do Papa se a gente não conhece nem a Bíblia? Só pegando esse gancho aí, irmão Lideberg, né? Nós precisamos nos aprofundar na palavra para termos respostas, né? Para termos convicção daquilo que nós cremos. Por que cremos? Né? Então, nós precisamos ter essa base bíblica em tudo que nós vamos fazer, em tudo. Nós precisamos ter conhecimento da palavra de Deus. Amém. Mais algum irmão quer colocar alguma coisa? Muita gente já saiu. Vamos terminar, damos continuidade na próxima quinta-feira, né? Nós possamos cada dia mais estar mais a sua palavra. Agradecemos ao pastor Evanilson pelo estudo e vamos ter mais uma palavra de oração. No demais, os irmãos já conhecem a liturgia da igreja, né? Escola dominical, culto amanhã, reunião de oração da SAF, com a irmã Zélia, e o culto à noite. Vamos orar com o irmão Alexandre, encerrando essa noite. Oremos. Bondoso Deus, nós queremos te agradecer por este momento, mesmo estando dessa forma, pelas redes sociais, mas queremos ser grato a ti, por nós estarmos aqui, abrindo a tua escritura lucidamente e pelo teu Santo Espírito, sendo guiados para que possamos atingir a maturidade, Senhor, na tua palavra e assim também transmitir a outras pessoas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Amém. Deus abençoe a todos. Estão convidados para amanhã estar conosco, como o Dianenberg citou, até às 8, intercedendo pela igreja, pelos grupos das congregações, pela liderança, para que Deus esteja nos dando da sua graça e do seu poder, como ouvimos esta noite. Precisamos isto para a glória dele e a alegria da igreja do Senhor. A paz do Senhor para todos, em nome de Jesus. A paz do Senhor para todos. Amém. A paz do Senhor por todos nossos amados irmãos. Amém. Preciosas são as horas na presença de Jesus. Comunhão deliciosa da minha alma com a luz. Os cuidados deste mundo não me podem abalar.
Jesus eu me dirijo nesses tempos de aflição. As palavras que Ele fala trazem paz, consolação, trazem paz, consolação. Se confesso meus temores, toda a minha imperfeição, Ele escuta com paciência essa triste confissão. Com ternura repreende meu pecado e todo mal. É Jesus o meu amigo, o melhor e o mais leal, o melhor e o mais leal. Se quereis saber quão doce é a divina comunhão, podereis muito bem prová-la e tereis compensação. Procurai estar sozinhos em conversa com Jesus, provareis na vossa vida o poder que vem da cruz.